noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Esqueci de desligar a música. Vou dar os recados primeiro, depois o Luiz é que vai fazer a palestra para a gente. Lembrando que todas as atividades do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes têm sido feitas provisoriamente aqui na creche Amélia Rodrigues, porque a sede do centro precisa de reparos, precisa de reforma. Então, eu estava brincando com o pessoal, a semana que vem eu começo a passar a sacolinha, porque nós vamos ter que fazer uma campanha para arrecadar verba, para que a gente possa efetivamente iniciar essa reforma, né? E aí a gente realmente vai precisar de verba e da ajuda de todo mundo. Mas a semana que vem eu falo disso. Essa semana a gente só para falar para vocês que a gente vai passar as sacolinhas. Vou falar um pouquinho hoje das nossas atividades. Então, todas as atividades do centro estão sendo feitas aqui, na creche Amélia Rodrigues. As palestras públicas acontecem às segundas, às 15 horas, às quartas, às 20 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã. Tá? Evangelização infantil, nós temos no mesmo horário da palestra pública no domingo. Tá? Já voltou as atividades, então podem trazer as crianças, então é às 10 horas, no mesmo horário da palestra pública. Enquanto o pai assiste a palestra pública, a criança pode participar da evangelização infantil. Para quem não sabe como funciona a nossa evangelização infantil, ela é dividida por idade. Tá? Então, eles estão se não me engano, a cada 2 anos, acho que de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. Então, é interessante porque a atividade que eles recebem é de acordo com a idade de cada criança. Tá? Atendimento fraterno. Se estiver passando por um problema espiritual ou existencial e quiser conversar com alguém da casa, todas as quintas-feiras, às 20 horas, tá? No salão grande, lá no salão maior aqui da instituição. Plantão de passe, tá precisando um passe, tá? Com necessidade, de terça a sexta, das 14h30 às 16h30. Só vir até aqui que vai ter uma pessoa esperando vocês para poder fazer a aplicação do passe. Cursos. Nós temos o estudo da obra de Joana de Ângeles, que acontece todo primeiro domingo de cada mês. Então, no próximo domingo já inicia as atividades desse ano. Tá? Só comparecer, não precisa fazer inscrição, nada, só vir aqui pessoalmente das 8h30 às 11h30. Tá? Só comparecer. Temos também o estudo miudinho do Evangelho de Mateus. O que é o estudo miudinho? É um estudo detalhado do Evangelho, trazendo os links com tudo o que a gente já viu dentro da doutrina espírita e toda a obra espírita que a gente tem aí disponível. Ele acontece todo o último sábado de cada mês, das 17 às 19 horas, aqui também na creche. O próximo encontro está marcado para o dia 24/2. Também só comparecer e aí passa a participar. Esse estudo também pode ser acompanhado online. Quem quiser fazer online, pode estar fazendo online também. E temos o curso sistematizado da doutrina espírita, que nós temos 2 turmas. Para quem quer se aprofundar um pouquinho na doutrina, aprender um pouquinho mais, nós temos o curso às terças-feiras, das 20 às 22 horas, e nas segundas-feiras também no mesmo horário. O curso de terça já retornou, tá? Já retornou às atividades desse ano. O de segunda retorna após o carnaval. Dia 19 de fevereiro é a primeira atividade. Falei um monte hoje, né? O Fernando falou, não precisa falar tudo. E aí eu mesmo falo tudo. Vamos fazer a nossa prece, então. Pai amantíssimo, fonte de luz, de amor e de sabedoria, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a oportunidade
de entrarmos em sintonia com a espiritualidade amiga, que preparou todo o ambiente para nos receber. E que presente nos auxilia nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, ajudando para que essa sintonia seja cada vez maior e que possamos receber o auxílio que efetivamente necessitamos. Que a nossa mente possa entrar nessa sintonia. Mais do que isso, possa entrar na sintonia de Jesus. Ele nos disse que onde estivesse uma ou mais pessoas falando em seu nome, Ele estaria presente. E está presente entre nós, trazendo o seu infinito amor, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu exemplo, abraçando cada um de nós e nos envolvendo com toda essa luz que nos traz paz e tranquilidade. Que possamos perceber essa energia e possamos deixar a nossa mente aberta para mais um ensinamento que vamos receber. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Permita que os nossos problemas, pelo menos por um pouquinho, possam ser deixados lá fora, para que possamos realmente receber as benesses e as bênçãos necessárias para a nossa evolução e para o nosso aprendizado. Abençoa-nos, Senhor, no propósito de aprender, no propósito de evoluir. E fica conosco durante toda a atividade que iremos começar. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Possamos abrir a nossa mente e os nossos corações para recebermos as energias espirituais emanadas pelos espíritos superiores e possamos reter essa energia de paz e possamos reter para nós aprendermos a viver em paz na nossa vida. É uma noite de estudos. O pessoal, o Nelson falou, o orador da noite. Eu não sou orador. Nós vamos fazer um estudo da doutrina espírita. O tema é Busquemos a Eternidade, que está contido no livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Como é uma noite de estudos, nós gostaríamos de mostrar o que Ivone do Amaral Pereira foi uma grande pessoa encarnada, um grande espírito e uma grande médium. No livro A Luz do Consolador, a respeito da necessidade do estudo, ela deixou escrito o seguinte: mais do que nunca, somos da opinião que o adepto do Espiritismo precisa estudar. Isso vale para quem não é espírita também, o adepto de qualquer seita religiosa. Mas nós somos centro espírita, então o adepto do Espiritismo precisa estudar amorosamente a doutrina que professa, habilitar-se no conhecimento da sua filosofia com a máxima atenção. Continua ela:
será necessário o estudo diário, metódico, a meditação sobre o capítulo escolhido, a assimilação silenciosa, a sós, com nós mesmos, quando advém as irradiações benéficas do invisível, ajudando-nos a penetração do assunto, como se tutelares espirituais nos servissem de mestres. Nós vivenciamos isso quando estudamos. E, por fim, ela diz o seguinte: com o estudo sério, metodizado, bem orientado, a par dos serviços de beneficência para com o próximo e a convivência com os fatos mediúnicos, chegaremos, então, com estudo sério, chegaremos a interpretar e até praticar, vejam bem, e até praticar muitos ângulos da doutrina que esposamos. Está mais do que na hora de estudarmos a doutrina espírita, de divulgarmos corretamente a doutrina espírita, porque nós estamos vivendo momentos de grandes desafios. E nós precisamos de uma base filosófica, religiosa, que a doutrina espírita nos dá, nos fornece, para nós atuarmos firmemente nas conquistas morais, nas conquistas de paz, de saúde, de alegria, de felicidade, de otimismo, que todos nós precisamos. Bom, como a lição diz, busquemos a eternidade. Vamos ver o que é eternidade. Então está lá, vários pensadores falaram sobre a eternidade. Por exemplo, Camille Flammarion, tem grandes livros espíritas, ele diz o seguinte: não comporta começo e nem fim. Depois, Chico Xavier e Valdo Vieira escreveram no livro Espírito de Verdade o seguinte: eternidade é o tempo que é. Eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições. Aprimoramento contínuo de repetições. São as reencarnações que nós vamos nos aprimorando. Isso é eternidade, porque nós vamos nos aprimorando eternamente. Joana de Ângeles, no livro Lampadário de Luz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte sobre a eternidade: eternidade é o tempo que é. Não é nem passado, nem futuro, insistindo, portanto, na perpétua elaboração do correto, do eticamente perfeito. Vou repetir: eternidade é o tempo que é. Nem passado, nem futuro. Insistindo, então, no presente, porque se não é passado, o futuro é presente. Portanto, na perpétua, na eternidade da elaboração do correto, do eticamente perfeito, que é o que nós devemos buscar. Sermos corretos em todas as atitudes, não pode haver desculpas, e o eticamente perfeito. Mas Luiz, você faz isso? Não, não faço. O que nós temos que fazer é lutar para fazer, é trabalhar para fazer, é traçar um plano, pedir ajuda a Deus, aos guias, para que nós possamos alcançar. Um exemplo disso, muito interessante, conversando com um amigo meu, ele falou: Luiz, estou cansado de lutar com as pessoas mentalmente, eu não tenho paz. Eu brigo, não brigo no sentido de ofender mentalmente.
Uma pessoa faz uma coisa, então, não devia de fazer, imagina, por que fazer isso? Por que essa atitude? Ele falou, me cansei. Não dá porque não dá para dormir direito, você não tem paz, vive emburrado, porque você está brigando mentalmente, não tem paz, a mente não para. Então ele falou assim, resolvi conversar com Deus. Resolvi conversar com Deus. E nós devemos conversar com Deus. Lá no nosso quartinho, como Jesus falou, vai lá no teu quarto, fecha a porta e ore, converse você e o Pai. É assim mesmo. Eu resolvi conversar e falar, meu Pai, estou precisando de ajuda. Eu estou numa briga mental com os meus amigos, com os meus inimigos, com a esposa, com os filhos, com os netos, com todo mundo. Eu preciso mudar. Eu não durmo direito, não tenho paz. Qualquer coisa me irrita. Ajuda-me, Senhor. O que eu gostaria de que quando eu for pensar, travar a luta mental, eu quero que o meu guia, peço que o meu guia, que um bom espírito diga para mim, Luiz, cuidado, olha o que você pediu. Me alerte, para que eu não faça aquilo, se fizer, corrija imediatamente. Olha o pedido que ele fez. É porque ele sabe, ele me disse, que é ele que tem que resolver o problema. Mas essa dica de quando for fazer, o guia espiritual, um espírito amigo e falar, não faça isso, lembra que você pediu? É de fundamental importância. Eu perguntei, está dando certo? Tá. Está dando certo. Toda vez que eu vou, às vezes eu escorrego na maionese e né, faço a briga mental. Mas a maioria das vezes estou tentando trabalhar. É claro que essa conquista não é de imediato. É uma conquista ao longo do tempo. Ele falou para mim, ele falou assim, espero que você não me cobre, porque obviamente você vai detectar que eu não vou estar sempre fazendo isso. Óbvio, vai ter meus tempos, mas eu quero contar para você que eu estou trabalhando nisso, que eu estou recebendo ajuda espiritual, que eu pedi a Deus e fui atendido. Se eu não conseguir, porque é uma deficiência pura e simplesmente minha, não é por falta de ajuda espiritual. Bom, então Emmanuel, ele sempre começa a lição reportando uma carta, e essa foi a carta de Coríntios 2, que Paulo fez, no capítulo 14, versículo 16. Ele pegou lá uma frase, e nós pegamos essa frase. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, isto é, o homem interior, contudo, se renova dia a dia. Olha que coisa interessante. Olha, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova dia a dia. Então, Paulo ressalta que nós podemos assim dizer, dois tipos de homem. O homem exterior e o homem interior. Né? O corpo e o espírito. Então, vamos ver o que diz alguns pensadores sobre isso. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, diz assim, o homem compõe-se de corpo externo e espírito interno. Nós somos essa dualidade. Tem mais um elemento. Ele continua, então, na Gênesis, Allan Kardec diz o seguinte, o homem é um pequeno mundo que tem como diretor, é um pequeno mundo, o que tem no cosmo, tem no nosso interior, então é um pequeno mundo, cujo diretor é o espírito, e o dirigido, como dirigente, então, o espírito, e o dirigido, o corpo físico. Primeiro, então há no homem três coisas, em nós, três coisas. O corpo, ou o ser material, análogo, quer dizer, semelhante aos animais animados, pelo mesmo princípio vital. O mesmo princípio vital que anima a nós, anima o reino irracional e anima o reino vegetal.
Muito bem. Segundo, a alma ou seres imaterial é o espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre matéria e espírito, é o perispírito. É um elemento de ligação. Sem esse elemento de ligação, nós, espíritos, não poderíamos agir no corpo físico. Em nenhum lugar poderíamos agir, ter contato com a matéria. É preciso esse elemento intermediário. Eu, espírito, comando que o meu braço direito faça isso. Ele comanda para o perispírito e o perispírito age e o corpo faz a ação. Por isso que quando há a morte do corpo físico, que é o desligamento do perispírito e do espírito do corpo físico, a matéria é inerte. Ela não faz nada, não tem vida. Porque ela não tem uma ligação com esse princípio e não tem o comando do espírito. Muito bem. Divaldo, no livro Párias da Redenção, diz que o homem é o que pensa. O homem é o que pensa, o que faz e o que deseja. Vamos raciocinar sobre isso em casa hoje, antes de dormir. Vamos pensar sobre a profundidade desse ensinamento. O homem é o que pensa, ele é resultado do que pensa, ele é resultado do que faz e é resultado do que deseja. Veja o que nós podemos fazer para o nosso benefício e para o nosso malefício com esse ensinamento, com isto aqui. É de suma importância nós administrarmos a nossa mente. Francisco Cândido Xavier, no livro Libertação, ele diz assim: o homem encarnado na Terra é uma alma usando um corpo perecível, alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina. Nós não temos ideia quando foi que Deus, o nosso Pai, nos criou, mas pode pôr aí centenas de milhões de anos. Mesmo porque o princípio espiritual passa por todos os reinos. Isso quer dizer, nós já fomos aí, pertencemos ao reino mineral, pertencemos ao reino vegetal, animal e racional, e agora já conquistamos o estado de animal racional. Quantos milênios nós estamos trabalhando para essa conquista, que é fantástica. Agora nós raciocinamos, agora nós pensamos, decidimos, fazemos, criamos mentalmente, criamos materialmente, etc. É uma maravilha. E Deus colocou o universo à nossa disposição. Nós somos herdeiros de Deus. Está aí o universo. É por esse princípio que Jesus construiu o planeta Terra. Pegou as energias dispostas por Deus e ele moldou e construiu e é o governador do planeta Terra. Imagine o dia que nós estivermos fazendo isso. É possível? Claro que é. Ele passou pelo nosso caminho. Ele passou por esse processo de evolução. Nós também conseguiremos. Muito bem. Então somos, diz ele lá no livro Libertação, que somos todos atores do drama sublime da evolução universal, através do amor e da dor. Quem escolhe o caminho? Alguém se atreve? Nós. Nós escolhemos o caminho. Não existe castigo de Deus. Ah, Deus me castigou. Imagina, Deus castiga. Também não existe o perdão de Deus, porque Deus não perdoa. Mas Luiz, o que é isso? Alguém, para perdoar, precisa se sentir ofendido. Senão não tem sentido. Deus se sente ofendido conosco? Não. Deus ama
simplesmente ama e nos dá a oportunidade de fazermos as nossas conquistas para nos valorizarmos, para sabermos que nós somos frutos daquilo que nós realizamos, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos Espíritos, do nosso guia espiritual e com a nossa atuação. Caso contrário, não é possível. Se nós sentarmos e ficarmos em berço esplêndido, tocando flauta, ou harpa, que é mais bonita, não vai sair disso. Muito bem. Bom, então nós falamos sobre o homem e agora vamos falar sobre o corromper, porque vamos voltar um pouquinho. Lá ele diz que, onde que está? O duro é achar, né? Aqui, ainda que o homem exterior se corrompa, então nós falamos de homem, agora vamos falar de corrupção. Está na moda, mas não, aqui é diferente. Falamos sobre o homem e agora falaremos sobre corromper. Corromper significa estragar, significa infectar, significa tornar podre, isto é, o verbo transitivo. E eu fui estudar o que era verbo transitivo, que já nem me lembrava mais. Não vamos falar aqui porque não interessa. Bom, no verbo pronominal é alterar-se, estragar-se, apodrecer, viciar-se. Então, veja como fica fácil. O homem externo, mesmo que o homem externo se corrompa, apodreça, o corpo físico se decompõe e os elementos que constituem o corpo físico voltam para o laboratório, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso quem disse foi o nosso amigo Lavoisier. Muito bem. E ainda, então nós concluímos que Paulo, nesse contexto, refere-se ao homem físico, e ao que é o corpo material, e ao homem espiritual. Nesse contexto, agora ele está se referindo ao homem material, corromper-se. Em seguida, Paulo continua, o homem interior se renova dia a dia, o espírito. Mesmo que o corpo pereça, apodreça, o espírito se renova, porque quando o corpo morre, o espírito liberta-se do casulo, da prisão, ele se renova no plano espiritual, se renova assim, surge, como se tivesse nascido, está no plano espiritual. Então, é preciso entender o que é esse renovar. Então, renovar é dar aspecto de novo, dar aparência de novo. Eu imagino em vocês. Agora eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Quando eu desencarnar, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou modelar o meu espírito, meu perispírito com meus 25 anos de idade. Aquele jovem, atlético, forte, olhos azuis, bonitão. Já pensou que beleza? É possível? Claro que é. Precisa ver se eu vou dar valor para isso ou de repente eu vou querer ficar velhinho porque foi onde eu mais aprendi, tive mais experiência. Mas ele renova-se. Então ele pode dar uma aparência de novo, recomeçar, reiniciar, repetir, melhorar. Isso tudo é o verbo transitivo. Depois vocês procuram o que é verbo transitivo. Desabrochar de novo, verbo intransitivo. Tornar-se novo, regenerar-se, verbo prenominal. Haja língua portuguesa. Haja língua portuguesa. Então deve ficar claro para o nosso entendimento sobre o que Paulo se referia. Ainda que o homem exterior, o corpo físico, estragar-se, tornar-se podre, decompor-se, o homem interior, espírito, desabrocha de novo, nasce no mundo espiritual, regenera-se. Claro que através de trabalho, de conquista pessoal. Nada é de graça nesse mundo. E nada é fácil. Requer uma tenacidade da nossa parte.
Como eternidade não comporta nem começo nem fim, e nesse sentido só Deus é eterno, porque eternidade é não ter começo e não ter fim. Para o espírito imortal, que foi criado, portanto, teve começo, mas não tem fim. Logo, é eterno a partir do momento da criação, é imortal. A partir do momento que nós fomos criados, não tem mais retorno. Não tem. Nós continuaremos nas nossas conquistas eternamente, graças ao Pai. Seria muito triste. Morreu, acabou. Como é gostoso quando me lembro do meu pai e da minha mãe, espero que eles estejam aqui, sem dúvida. Minha mãe, com certeza, meu pai pode estar trabalhando aí. Mas mãe é mãe, mãe sempre é mãe. Louvado seja Deus por ter criado a mãe. Ela vai estar aqui, e ela está mesmo. Ai, agora eu perdi o que eu ia falar. Bom, sei lá, perdi, escapou, acho que era uma mentira que eu ia contar, mas tudo bem. Voltando. Amor de mãe, né? Amor de mãe. Não, e tem outra. Obrigado, Nelson. Obrigado também, meu guia. Imagine, por exemplo, eu estava dizendo que eu tenho certeza que tem espíritos nobres aqui, os nossos guias espirituais de cada um de nós está aqui, e ficando felizes por nós estarmos procurando conhecimento, por estarmos procurando estar num ambiente espiritualizado, envolvido por essas energias. Imagina se acaba. Morreu, tchau, não tem mais nada. Como que eu ia lembrar da minha mãe? Como que eu ia ficar feliz sabendo que ela está comigo de vez em quando? Claro que tem coisa para fazer, mas de vez em quando vem, a gente sente isso. Então, não existe isso, né? Nós somos imortais. Eternidade também significa aprimoramento contínuo, através das reencarnações. E aí o homem interior, portanto, o espírito, renova-se. Há quem não acredita em reencarnação, mas é só estudar o Evangelho de Jesus. Está muito claro, Jesus deixou claro a lei da reencarnação, que é uma lei universal, é uma lei natural. Bom, então, na lição Emmanuel, aproveita isso aí. Ai, meu Deus, não tem. Bom, então, ele diz o seguinte, Emmanuel, na lição: não te deixe abater, veja que coisa, ante as alterações do equipamento físico. Não se deixe abater. E o corpo físico se altera. É inevitável. Inevitável. Por isso ele perece, ele morre. Moléstias, prestem bem atenção. Eu estudei isso mais de 15 dias para poder vir aqui me atrever a falar para vocês. Moléstias não atingem a alma quando condicional. Então atinge. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam, não se incorporam aos remorsos da consciência. Sabe aquele complexo de culpa? Faço uma coisa errada e fico. Ai, não devia de fazer, meu pai do céu, que eu pego o chicote e bate, e faz, né? Não resolve nada. Porque isso incorpora e aí atinge a alma. Fica registrado, o espírito registra, vive aquela tensão, descarrega uma energia no perispírito, o perispírito tem que pôr para fora através de alguma coisa, que é o corpo físico. E nós adoecemos. Eu fiquei contente em saber, eu já tive 2 cânceres.
O último eu operei dia 7 de novembro. E Ramatiz diz o seguinte, que cada câncer, que é uma mutação do corpo físico, você economiza 3 encarnações, já economizei 6. Olha que maravilha. 6 encarnações economizadas. Que beleza! Bom, então nós não podemos guardar o remorso porque é inevitável. É inevitável. Vai saber lá o que eu fiz, o que eu precisei aprender. Meditei muito sobre isso. O sofrimento só existe para impulsionar o espírito a crescer, a se desenvolver moralmente. Então, o que é o remorso? É uma inquietação da consciência que percebe ter cometido uma falta, um erro. A consciência fica inquieta, remorso. Como analisar o remorso em termos de consciência? A consciência produz 2 efeitos diferentes. A satisfação de ter agido bem, a paz que deixa a consciência do dever cumprido, e o remorso, que penetra e tortura quando se pratica uma ação reprovada pelas leis naturais. Nada passa em branco, nada. Nada, nem a gente fala, mão, eu vou tapear esse cara, vou abaixar o preço que eu quero comprar, tal, eu vou lucrar. Você tira dele, mas vai dar para outro, não tem jeito. Não tem como. Se eu não dou valor para os problemas da pessoa, não respeito os problemas da pessoa, eu não vou ser respeitado. Então, como se libertar do remorso? Como? A reparação do erro nos liberta do remorso. E não se incorporam na consciência. Se eu reparo o erro, errei com o Nelson. Vou lá, Nelson, me desculpe. Errei. O que eu posso fazer para corrigir esse erro? Depende do erro, claro. Tal, conversa. Se a pessoa te perdoa, ótimo. Se te ajuda a superar essa deficiência, ótimo. Mas se ele, a partir do momento que você vai reparar, ele não aceita o reparo, aí não é mais problema seu, é problema dele. Aí não é mais problema seu, é problema dele. Tá certo ou não? Bom, nós temos vários times de consciência, vários. O estado de consciência mostra os fatores que existem, que conspiram contra o nosso sadio esforço de quem deseja evoluir, ascensão, quem deseja plenitude. Paixões se disfarçam de sobrevivência, de instinto de sobrevivência, justifica. Eu faço isso porque para me proteger. Você se protegia quando você era um leão lá. Protegia a família, demarcava território. Agora tem outra forma. Deve ter outra forma. Não é através da paixão, nem através da violência. E não é utopia o que eu estou falando. Quem estuda profundamente sabe o que estou falando. Quem ainda não sabe, vamos estudar isso profundamente. E aí nós vamos saber o que nós estamos falando. Então, o egoísmo, o instinto de sobrevivência, disfarçam propósitos inferiores. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O instinto coopera com as heranças primitivas de vidas passadas, é natural. O instinto é importante, mas ele não pode dominar o espírito. O ego não pode dominar o self. O ego deve ser diluído no self. Jesus demonstrou que não tinha instinto de defesa no sentido que nós entendemos, porque ele permitiu que o matassem. Ele permitiu, porque se ele não quisesse, ninguém punha a mão nele. Ele permitiu. Só judiaram do Cristo pela permissão, porque ele tinha uma missão a fazer.
Muito bem. Então, hoje, o mundo de hoje nos propõe que nós devemos triunfar a qualquer preço. Não ceder lugar, haja o que houver, disputar as posições. Isso é a proposta do mundo de hoje. A Terra promete que os vitoriosos gargalham e recebam apreço, triunfem no mundo, tendo a glória como sendo a meta que devemos alcançar. A tradição impõe, a vida espiritual diz o seguinte: a vida espiritual será examinada na velhice. Quando eu ficar velho eu me preocupo com isso. Amanhã eu vou me preocupar com isso. Lembra daquela história de Jesus? Vem comigo hoje. Amanhã você não sabe se estarão te chamando ou não. Então, nada de deixar para depois. Nós somos hoje estimulados a reagir a qualquer agressão. A ilusão nos induz a embriagar-nos no prazer, que é tudo que temos ao alcance nas mãos. Isso é o que o mundo, é muito mais do que isso. Essa é a porta larga do mundo, que Jesus falou. Larga é a porta, fácil de passar por essa porta, é isso. Mas aí o Cristo veio e disse o seguinte: se alguém te pedir alguma coisa, a capa, por exemplo, dá-lhe também a manta. Você gosta de ficar disputando? Não. E se te solicitarem seguir 1000 passos, vai tranquilo 2000 com ele. Essa é a proposta de Jesus. Não te afadigues pela posse indevida. Tudo quanto cederes, terás. Tudo que tomares, perderás. Todo o apogeu terrestre nivela na tumba. Quando morreu. Aí, não que nivela as criaturas no fato de morrer e decompor o corpo físico, né? Não que todos são iguais no plano espiritual. Umas como as outras. A glória que ensoberbece passa, e o homem se encontra vazio e só, logo após. Tem 2 exemplos para finalizar, porque eu pedi prazo até 9h15. Teria mais de meia hora para falar mais coisa, mas eu me interessei para o que aconteceu com Anás e Caifás. Caifás era genro de Anás. Caifás foi o principal homem que perseguiu Jesus. E Anás era do Sinédrio, era lá da máfia religiosa do tempo, que tramaram a prisão, a morte de Jesus Cristo, porque ele atrapalhava. Ele ensinava coisa que não devia, estava atrapalhando lá o comércio no templo. A turma já estava debandando, porque Jesus era outra coisa. Então, Anás e Caifás foram presos para serem julgados em Roma. Eles deviam ser julgados em Roma. Anás não suportou a viagem e morreu no caminho. Acabou, o fim dele foi esse. Foi preso, puseram lá no navio, vamos levar para Roma, ele vai ser julgado lá, mas não suportou, acho que o remorso foi tão grande, morreu. Caifás foi pior, porque ele era inclusive mais jovem. Foi preso, foi para o navio e durante o trajeto foi açoitado com as mesmas ferramentas que açoitaram Jesus. Quem assistiu o filme do Mel Gibson sobre o Cristo, quem assistiu, sabe o que eu estou falando. Aquelas bolas de ferro, aqueles chicotes, aqueles espinhos, etc. Também não suportou, morreu antes de chegar em Roma. Esse foi o triste fim de quem deu valor para o poder, para as coisas materiais e nem um pouco se preocupou com as coisas espirituais, induzindo o povo ao erro, à ilusão, porque o povo acreditava muito nessas pessoas.
e eles induziram, fizeram um mal tremendo para aquele povo. O povo era ignorante, precisava de um bom orientador, por isso veio Jesus, para nos libertar dessas amarras. Bom, encerrando, nós devemos buscar a eternidade na nossa existência. Não nos iludamos com esse mundo material, ele é importante. Temos que dar valor para ele? Temos. Tem um poema do Vitor Hugo que diz assim, ó, o dinheiro é desejo. Tem na internet. Procurem e leiam esse poema de Vitor Hugo. É desejo. Ele diz o seguinte: desejo que vocês tenham dinheiro. É importante ter dinheiro. Porque quem paga o imposto para acender a luz? Quem paga o imposto predial? Quem é? É importante. Por que nós vamos menosprezar o dinheiro? Mas pelo menos uma vez por ano, pegue uma nota de 100, agora tem nota de 200, vamos pegar uma maior então. Pegue uma nota de 200, coloque sobre a mesa e mostra quem manda em quem. Se é você que manda no dinheiro, ou se é o dinheiro que manda em você. É preciso que façamos isso. Então, a porta da ilusão é muito larga. A porta do desenvolvimento espiritual, das conquistas morais é bem estreita. E nós temos que passar por essa porta porque vale a pena. Ela é rica em felicidade. Ela é rica em ensinamento. Obrigado pela atenção de vocês. Agora encerremos, não é isso? Tá bom. Você faz a pressa, Luiz? Hein? Faço. Então, com o coração cheio de alegria, com as energias renovadas, vamos agradecer a Deus. Mais uma vez, abrir a nossa mente e o nosso coração para recebermos e possamos reter essas energias amorosas de paz, de bem-estar, de refazimento físico, inclusive. Só temos que agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por tudo o que a vida nos oferece, até os grandes desafios, porque eles têm como objetivo o nosso fortalecimento. Então, Senhor, abençoa-nos com a Tua paz, com o Teu amor, com o Teu carinho, com o Teu entendimento, para que nós sejamos cada vez mais fortes, determinantes nas conquistas que nós queremos realizar sobre a nossa evolução espiritual. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Está encerrado? Encerrado.